Olá, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Uma alegria poder me dirigir a vocês novamente aqui através do meu canal, ministrando a palavra do Senhor. Sou o pastor Sérgio H. Costa, pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. E é sempre uma alegria muito grande poder ministrar a palavra de Deus e tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Quero fazer já o convite, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aí no sininho da inscrição, se inscreva para você ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado, você ser notificado e poder assistir e compartilhar também. Por falar em compartilhar, não deixe também de dar a sua curtida, tá? E de compartilhar com seus contatos, para que mais e mais pessoas sejam alimentadas com a palavra de Deus. Amém? Já já estarei de volta para ministrar a palavra do Senhor sobre um tema que eu tenho certeza vai tocar o seu coração, mas vai primeiramente aí aparecer na sua tela a divulgação dessa programação. E já já estarei de volta. Amém? Prontinho, já aqui de volta. Como eu falei, vou falar sobre um tema que tenho certeza Deus vai tocar o seu coração, porque eu vou falar sobre a ocupação com a pregação. Nós estamos numa época em que eu tenho percebido que muitos pregadores da palavra de Deus, inclusive pessoas que são sérias em fazer a obra do Senhor, mas eles têm ocupado as redes sociais tratando até de temas bíblicos, mas levando essas temáticas para debates. E nos debates, eu inclusive ensino isso na igreja, que se deve evitar contendas, debates que não edificam os ouvintes, né? As pessoas ficam vendo a opinião de um, de outro, o debate continua, no final cada um tem sua opinião e o ouvinte fica sem o esclarecimento. Então, eu quero dizer que o nosso ministério, eu ensino isso na igreja, que o ministério se ocupe exclusivamente com aquilo que Jesus Cristo ordenou na sua palavra. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Existe uma missão que a igreja tem a cumprir. E essa missão, ela é relatado na palavra, a própria ordem dada pelo Senhor Jesus, é proclamar o evangelho de Cristo. Proclamar o evangelho para que as pessoas sejam salvas, sejam alcançadas pela graça de Deus. O que é proclamar o evangelho? É anunciar que a obra redentora do Salvador Jesus Cristo, ela foi realizada na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço por nós na cruz. Levou sobre si os nossos pecados, dores e enfermidades, ali ele padeceu, ali ele levou sobre si a condenação que pesava sobre nós, ele venceu a morte, ele teve que passar pela morte, teve que vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e hoje o nosso Cristo está glorificado no céu, à destra do Pai, intercedendo por nós, mas antes de subir ele deixou uma ordem com a igreja. Pregai o evangelho a toda criatura, para que as pessoas sejam salvas. Então a própria Bíblia diz lá em Romanos, como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não houver quem pregue? Né? Como vão crer em alguém de quem nunca ouviram falar? Então a igreja tem essa missão, proclamar a mensagem de Cristo. Então, amados, tudo que foge de um foco de missão da igreja, cumprir na terra o que ela foi orientada e foi designada a fazer, se tornam muitas das vezes as atitudes humanas. Então as pessoas gostam, né, de viver discutindo pontos teológicos, discutindo opiniões, e isso vai tomando tempo muitas das vezes, e a gente vê muita gente que é alimentado com questões doutrinárias, teológicas, acaba abandonando a sua fidelidade de servir a Deus nas igrejas e acaba depois
entrando, se enveredando por caminhos perigosos, porque muita gente pensa em servir a Deus humanamente, carnalmente, acha que tá pronto, se ele decidiu fazer, ele vai fazer. E a Bíblia ensina que a gente não deve confiar na carne, temos que andar em espírito. E andar em espírito é em linha com a palavra de Deus, tá bom? Eu deixo essa rápida introdução aqui, amados, porque eu tenho certeza que Deus também nesse tempo está despertando muitos servos de Deus a estarem posicionados para falar de Cristo e falar com ousadia e com autoridade, a autoridade concedida pelo Senhor através do Espírito Santo. Então, eu conclamo mesmo o povo de Deus que me assiste a estar atento, a fortalecer sua vida espiritual, estar em oração, lê a palavra, medita na palavra, consagre sua vida ao Senhor, sirva a Deus, congregue numa igreja, sirva ao Senhor de coração, sabendo que o Senhor está, como diz 1 Coríntios 15, versículo 58, né? Sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tá bom? Então, essa rápida introdução, mas vamos lá, a passagem bíblica que eu vou estar ministrando, ela se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 ao 16, tá? Eu vou falar sobre a ocupação com a pregação. Vou falar que a ocupação do pregador é pregar, né? É estar ocupado com isso. E vamos ver que o apóstolo Paulo, ele deu essa instrução a Timóteo. 1 Timóteo 4,13 diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Até aqui a leitura, 1 Timóteo 4, versículos 13 ao 16. Vamos lá, irmãos. Tema de hoje, a ocupação com a pregação. Irmãos, antes da leitura eu dei aqui uma rápida abordagem sobre a importância da igreja. O povo de Deus está ocupado com a missão que foi dada à igreja cumprir. E eu aqui como um pastor evangélico cristão, né, obedecendo o meu chamado, eu estou atento e é meu dever alertar também a igreja a que esteja atenta a essa postura. A postura da igreja, irmãos, desde quando Cristo estabeleceu a igreja aqui, desde quando ele fundou a igreja lá em Jerusalém, desde quando os discípulos foram revestidos pelo Espírito Santo, como está narrado lá em Atos capítulo 2, e ali eles foram cumprir aquilo que Jesus tinha designado: vocês ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então houve uma missão dada à igreja para ser testemunha de Jesus Cristo até os confins da terra. Jesus não tratou ali com os discípulos, com seus apóstolos, e mais tarde com o apóstolo Paulo, onde ele orientou através de revelações, o apóstolo Paulo. Ele não instruiu nem nada a respeito da igreja estar envolvida em contendas, em debates, em brigas, em questões de conceitos, tudo que deveria nortear o entendimento do cristão estaria na palavra de Deus. Então, quando a gente foca na palavra de Deus, a gente recebe o entendimento que nós devemos ter da palavra, as orientações que Deus quer que nós tenhamos. Então, irmãos, pastor, mas cada um tem sua maneira de pensar, seu entendimento, então
a gente respeita o ponto de vista de cada um, mas cada um procure fazer aquilo que Jesus orientou fazer, proclamar o Evangelho para todas as pessoas poderem crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo e obterem a sua salvação. Então nós vemos que pela palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo, ele dá um ensinamento que Timóteo precisava absorver, entender, como alguém que estava à frente de uma igreja. Timóteo, apesar de ter sido ordenado ao ministério ainda jovem, mas próprio Paulo diz que ninguém desprezasse a mocidade dele, pelo fato dele ser jovem, mas que ele tinha um chamado ministerial, um chamado concedido, né? Aqui até fala no versículo, né? O dom que Deus deu a ele, mediante profecia e a imposição das mãos do presbitério. Então foi concedido a Timóteo o dom de ser um proclamador da palavra de Deus. Então, aqui quando o apóstolo Paulo não estava presente, mas mandou por carta para ele, né? Ele fala, até a minha chegada, quer dizer, quando Paulo propôs ir até onde Timóteo estava, ele falou, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Então, olha aqui uma das ocupações do pregador, né? A ocupação com a pregação. Então, nós vemos o primeiro detalhe aqui, aplicar-se à leitura. Então, vamos lá, irmãos. Nós estamos numa época em que o povo de Deus tem muita falta de disposição, vamos dizer assim, né? De ler. A leitura, irmãos, é fundamental. Mas é a leitura de qualquer coisa, pastor? Não, é a leitura da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. Ler bons livros é bom, né? Eu gosto de ler bons livros cristãos que têm ali orientações, é muito bom também, tá? Mas não devemos substituir a sadia leitura da palavra de Deus e dos ensinamentos que ela nos transmite por ocupar com outras coisas que vão desvirtuar nosso foco. Então, em livros, muitos escritores trazem as suas opiniões. A palavra de Deus, ela não trata de opiniões humanas. A palavra de Deus é Deus falando, é Deus instruindo, é Deus orientando, e cada um dos servos de Deus que escreveu, foram usados para escrever os livros constantes na Bíblia Sagrada, esses homens de Deus foram direcionados pelo Espírito Santo, eles foram inspirados por Deus para escreverem a Sagrada Escritura. Então, aqui não está opiniões humanas, aqui está ensinamentos de Deus para os seus filhos aqui na terra. Então, amados, veja bem, Paulo dá a primeira dica aqui, aplicar-se na leitura. Então, povo de Deus, dedique tempo para você ler a palavra de Deus. Dedique tempo para você meditar. Pastor, eu não conheço toda a Bíblia, o que é que eu devo fazer? É sempre oportuno, eu gosto de orientar, leia o Novo Testamento para você ter uma orientação daquilo que já está concretizado por meio de Jesus Cristo, a obra de Cristo, a obra redentora, os atos dos apóstolos, como a igreja começou, como aconteceram as primeiras conversões, o crescimento da igreja, o chamado do apóstolo Paulo, e depois as cartas de Paulo e as demais cartas constando no Novo Testamento, são ensinamentos, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Então, o Antigo Testamento, se você lê primeiro, você vai ficar sem entender certas coisas, por que tinha que fazer determinadas cerimônias, determinados sacrifícios. É porque o Antigo Testamento, ele apontava para o futuro. O Antigo Testamento apontava para a obra que Cristo ainda ia realizar, né? Os sacrifícios prefiguravam a obra que Cristo ia fazer na cruz do Calvário. Então, o Antigo Testamento, ele se cumpre em Cristo. O Antigo Testamento, ele tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que era
cerimonial na velha aliança foi mostrando o que Jesus Cristo vinha fazer. Então, o sacrifício ele realizou, foi o Cordeiro Pascal, Cordeiro perfeito, sem mancha, enfim, em Cristo Jesus se cumpriu o Antigo Testamento. Então, procure ler o Novo Testamento e depois você procura compreender as orientações que era dada lá no Antigo Testamento e saber que em Cristo tudo foi devidamente cumprido. Hoje nós estamos na nova aliança e nessa nova aliança devemos nos aplicar a entender, compreender, vivenciar, praticar e obedecer aquilo que foi instruído pela palavra. Amém? Certinho aí? Então vamos lá. Primeira coisa que Paulo orientou Timóteo, aplicar-se na leitura. Então é importante que para proclamar o Evangelho, para proclamar a palavra de Deus, devemos nos dedicar à leitura da palavra do Senhor. Aí ele diz o seguinte, a exortação também. Então, o segundo ponto, aplicar-se na exortação. Pastor, o que é exortação? Havia até um termo que antigamente a gente usava até assim, dando uma conotação de exortação, como se fosse o pastor da cajadada nas ovelhas, né? Da cajadada, bater nas ovelhas. Não é isso. Exortação, ela tem uma conotação sobre você instruir, tá? Ela é exortação, exortar, conclamar a pessoa a estar despertada, a estar compreendendo melhor, a estar entendendo de uma maneira melhor. Então você está exortando, olha, né, procura obedecer dessa forma, ou procura fazer dessa forma. Então você está exortando. É quase como um conselho, né? Então o pastor, quando ele exorta a igreja, ele tem que estar aconselhando e orientando, dando direção ao que as ovelhas devem fazer. Isso se chama exortação, tá bom? Tem nada a ver com cajadada, pastor bater nas ovelhas, as ovelhas ficarem, eu estou triste porque o pastor brigou comigo. Quer dizer, não tem nada disso. O pastor tem a missão de apacentar, cuidar do rebanho, ensinar, orientar, instruir, né? E é lógico, depende também da pessoa ouvir e procurar fazer. Então, a palavra de Deus tem várias orientações sobre isso e é importante nós sabermos o que ela nos orienta e como fazer, tá bom? Então, Paulo falou para Timóteo, aplica-te à leitura, primeira coisa, a leitura, ler. A exortação, aconselhar. E a outra coisa, ao ensino. Então, aplicar-se ao ensino. Por isso que eu falei no meu comentário aqui no início, que eu fico vendo muita gente usando as redes sociais para debates de opiniões que não chega depois a denominador comum nenhum. Fica cada um com a sua opinião mesmo, mas aquilo ali... Então, a Bíblia diz aqui que Paulo falou para Timóteo se dedicar ao ensino. Então eu sou a favor, e aqui vai uma opinião particular minha, tá? Eu sou a favor, ao invés dos que apresentam programas em redes sociais e levam convidados para debater, eu sou a favor de levar os candidatos, né, que são pastores, são líderes de determinadas denominações, levarem para serem entrevistados. Aí é diferente, né? O pastor, quando é entrevistado, ele vai falar a palavra, ele vai dizer, ele vai responder, e naquilo que ele está respondendo, ele está ensinando. Então é um posicionamento meu pessoal. Cada um tem sua opinião, seu jeito de pensar, mas eu particularmente acho mais produtivo fazer uma entrevista, né? E o pastor elucidar ali o seu pensamento, o texto bíblico, poder ali falar, e as pessoas, os ouvintes, vão ouvir, vão entender, e vão aprender e vão absorver aquilo que né, logicamente, vem em consonância com a palavra. Então, aqui eu deixo aqui esse ponto também mencionado. Então, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino.
Então, 3 coisas: aplicar-se a leitura, exortação e ensino. São ocupações com a pregação. Então, Timóteo estava recebendo essa instrução do apóstolo Paulo. Amém? Aí, prosseguindo, ele fala no versículo 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Eu quero chamar a tua atenção a esse termo aqui: não te faças negligente. Então, essa palavra negligenciar, ele não está atento à condição a qual ele foi chamado. Então, Timóteo tinha que estar atento que ele recebeu um chamado de Deus, que foi confirmado pelo presbitério, né, impondo as mãos, havendo ali profecias falando a respeito do ministério ao qual Timóteo estava sendo chamado para ocupar. E Paulo diz para Timóteo: não te faças negligente para com o dom que você recebeu. Então eu deixo também aqui esse alerta para vocês que me assistem, tá? Você tem um chamado de Deus, a ocupação que Deus te deu, você foi chamado para tocar instrumento na igreja, você foi chamado para reger o coral da igreja, você foi chamado para ser um evangelista, proclamar a palavra de Deus, você foi chamado para ganhar almas e levar para a igreja, para poder ouvir a palavra do Senhor e se converterem. Você foi chamado para ser um orador, para ser um intercessor em favor da obra de Deus. Você foi chamado para estar colaborando com o reino de Deus, com as suas contribuições, favorecendo a expansão da obra do Senhor, o avanço e o crescimento da igreja. Todos esses chamados, e pode haver outros mais, é claro, mas eu estou aqui exemplificando alguns, a pessoa, diz a Bíblia, não te faças negligente. Então, Paulo está falando especificamente aqui com Timóteo, mas isso é um alerta para todos nós. Não nos fazermos negligentes com o nosso chamado. Para aquilo que nós fomos chamados, vamos fazer o que temos que fazer e fazermos o nosso melhor. Então, Paulo diz, não seja negligente. Então, é não negligenciar. Então, a gente está falando aqui em termos de atitude que Paulo disse que Timóteo tinha que ter. Então, aplicar-se na leitura, aplicar-se na exortação, aplicar-se no ensino, e aí ele fala não negligenciar, né? Aí vamos prosseguindo. O outro ponto que ele fala aqui no versículo 15, medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Versículo 15 começa com esse termo aqui, medita estas coisas. O que é meditar? Meditar é refletir. Tudo aquilo que nós estudamos na palavra, nós lemos na palavra, o que ouvimos através das mensagens da palavra, devemos refletir. O ensinamento que está sendo dado através da ministração, nós temos que refletir. Nós temos que ver o quanto aquilo ali é bom para a nossa vida espiritual, o quanto a mensagem está falando ao nosso coração e está alimentando a nossa vida espiritual. Devemos estar nesse cuidado, né? Então ele diz para Timóteo, medita estas coisas. Então aquilo que Paulo estava instruindo eles, ele estava dizendo, medita nisso, né? Fica atento a isso. Traga para o seu coração, refletindo aquilo que está sendo orientado pela palavra de Deus. Então, Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, e eu quero nessa oportunidade falar com meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo que está me assistindo, a importância de você ler, tá? Aconselhar, ensinar, não negligenciar e agora meditar na palavra de Deus, meditar nos ensinos do Senhor ao seu coração. Aí ele diz aqui no versículo 16, quando ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então o versículo 16 começa aqui com outra expressão que Paulo fala aqui para Timóteo. Tem cuidado. Tem cuidado.
Então, a outra orientação de Paulo e a outra orientação da palavra para nós é termos cuidado. Cuidado com o quê? E Paulo diz, de ti mesmo e da doutrina. Então, o cuidado que nós temos é com o ensinamento da palavra de Deus, né? Aí ele diz, de ti mesmo, a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, cuidar, nós temos que ter zelo pela nossa vida espiritual, cuidando, alimentando o nosso espírito com a palavra, nos fortalecendo no Senhor e na força do poder de Deus, como está em Efésios 6:10. Nós temos que ter essa atitude, né, de ter o cuidado de nós mesmos e da doutrina. O que é doutrina, pastor? Doutrina é ensino, doutrina é ensinamento. Então, tem cuidado de ti mesmo e do que você ensina. Nós temos que ter esse zelo. Então, meu querido, amado irmão em Cristo que me assiste, minha irmã em Cristo, você que é um instrumento de Deus também para orientar outras pessoas, cuide de você mesmo, cuide da sua vida espiritual, esteja fortalecido no Senhor, fortalecido com a graça de Deus e obedecendo isso aqui, aplicando-se na leitura, na exortação, no ensino, não negligenciando, meditando na palavra, tendo agora cuidado de você mesmo, da sua vida espiritual e do ensinamento que você transmite. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí ele diz aqui, ó, continua nestes deveres. Aí agora a conclusão aqui da mensagem, ela é profunda. Porque depois de Paulo dizer tudo isso para Timóteo, depois dele instruir todas essas coisas para Timóteo, ele no final, ele diz assim, continua nesses deveres. Então, a obra da igreja não para, né? Ah, pastor, eu já levei várias pessoas para a igreja, muitas pessoas se converteram, outros não, mas eu tenho pregado, muitas pessoas têm dado ouvido à palavra, agora é hora de parar? Não. A obra da igreja, ela não para, ela só vai ter o seu clímax, né? E o seu findar, né, de obra evangelizadora na terra, quando o Senhor Jesus voltar em glória e arrebatar a sua igreja, né, para estar com ele, aí já vai ser outra etapa. Mas enquanto Jesus não volta, a igreja tem essa missão aqui na terra. Então, o final aqui da orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, continua nestes deveres. Então, qual é o dever da igreja? Continuar nestes deveres, continuar fazendo isso, lendo, exortando, ensinando, não negligenciando, meditando e tendo cuidado, né? E aí, por fim, continuar nesses deveres. Então, veja bem, irmãos, que Paulo exemplifica aqui chamando de deveres. Então, eu intitulei essa mensagem, essa ministração, como a ocupação com a pregação. A ocupação com a pregação é um dever da gente. A gente tem essa ocupação e isso é um dever, é uma missão apostólica, tá? Proclamar o Evangelho de Cristo. E eu, como servo de Deus, como ministro da palavra, como pregador da palavra de Deus, eu deixo essa mensagem, esse alerta para o povo de Deus, estejam firmes na presença do Senhor, não tire o foco, né, daquilo que é a ordenança de Cristo para a sua igreja, proclamar a palavra, proclamar o Evangelho, tá? Então, com esse ensinamento aqui na carta de Paulo a Timóteo, tenho certeza que muitos estão sendo despertados a entender, para que você não esteja se deixando levar simplesmente por comodismo com as coisas que já tem. É como eu falei, tem muita gente que está usando as redes sociais, graças a Deus por aqueles que estão usando as redes sociais com a finalidade de proclamar a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Mas é como eu falei, tem muitos que estão se enveredando por questões, estão aí, né, questionando pontos teológicos, brigas teológicas e um desfazendo do outro e tudo quer dizer isso, confundindo, porque nós sabemos que redes sociais são públicas. Então,
enquanto muitos estão assistindo e sendo edificados com ensinamentos da palavra, outros estão sendo confundidos, ficando sem entender por causa de contendas e debates que acontecem também nas redes sociais. Mas aqui fica o meu alerta, tá? Para que o povo de Deus esteja atento, esteja avivado. A minha orientação como pastor, tá? Esteja lendo a sua Bíblia, meditando nela. Aqui está o alimento de Deus para a nossa alma. Aqui está o alimento de Deus que fortalece o nosso espírito. Aqui está o alimento, tá? Da graça de Deus. Aqui está o pão, né? Que nos alimenta, que é a palavra. E a palavra de Deus para nós hoje é o Evangelho de Cristo. Então vamos meditar no Evangelho de Cristo, tomar posse daquilo que o Senhor proveu para nós através da sua obra maravilhosa, obra redentora, que ele já cumpriu, foi tudo cumprido. Quando Jesus pagou o preço lá na cruz, antes de expirar, ele falou: tudo está consumado. Tudo foi consumado ali na cruz. Ele realizou todo o plano da nossa salvação e cumpriu tudo ali na cruz, né? Venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia para garantir vida eterna, salvação eterna para todo aquele que nele crê como seu único e suficiente Salvador. Então, meu amado, é maravilhoso falar da obra de Deus, do Evangelho de Cristo, da palavra do Senhor. Então, eu deixo essa instrução através dessa mensagem, que você possa recebê-la aí no seu coração e esteja vivenciando, tá? Aquilo que é a perfeita vontade de Deus para você, tá? A vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tá bom? Que você possa nutrir seu coração com a palavra do Senhor, fortalecer sua vida espiritual, tá? E firme na fé em Cristo Jesus, tá bom? Então, conclua assim a mensagem, com fé em Deus, né? Até um próximo vídeo, uma próxima oportunidade, onde estarei ministrando a palavra do Senhor. Um grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.